Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente inicia mais um episódio aqui do Expresso Duca. Hoje recebendo o professor Flávio Castro, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Muito prazer, professor. Muito obrigado por aceitar esse bate-papo. Mais uma conversa a respeito de formação esportiva e gestão de carreira no esporte. Queria deixar aqui também registrado o agradecimento da professora Rochelle Costa, colega aqui da UNB, que fez essa ponte com o professor Flávio para a gente conversar a respeito do polo aquático. Então, professor, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. A gente começa aqui, então, pedindo que o convidado se apresente e que conte a sua história também com o esporte. Tá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também. É um prazer, agradeço o convite, Felipe, Rochelle, Gustavo, que está nos bastidores. Bom, a minha experiência é mais com natação e polo aquático, principalmente natação e depois de algum tempo com polo aquático também. Atualmente, eu sou professor titular aqui da Federal do Rio Grande do Sul, trabalho com disciplinas de esportes aquáticos na graduação, e no pós-graduação trabalho com estatística, com epistemologia e com treinamento e desempenho nos esportes aquáticos. O meu envolvimento vem de ter sido atleta de natação, de não me conhecer fora da água, no sentido de, desde os 2, 3 anos de idade, são mais de 50 anos nisso, eu estou envolvido, quando criança como aluno, depois final da infância, adolescência como atleta. Quando eu entrei na minha primeira graduação, eu tentei conciliar os dois, mas era um momento muito difícil, né? Final dos anos 80, ainda havia muita dificuldade em conciliar a carreira, né? Eram poucos que conseguiam. E acabei indo para natação, saí da minha primeira graduação, fui para a segunda, pensando em educação física e natação, né? E aí acabei trabalhando com natação muitos anos. Fui coordenador de escola de natação, dei treino para equipes, tive finalista do Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro de categoria, e tive uma boa equipe de atletas sêniores, ou seja, vários atletas que estavam fazendo faculdade, atletas casadas, né, atletas mães de família, inclusive, e acabei indo para o meio acadêmico para estudar natação, para estudar polo aquático. Fiz toda a minha formação, especialização, mestrado, doutorado, voltados à natação. Bacana, professor. Então, aqui eu já estou vendo que a gente teria papo para 5, 6 episódios, porque é uma experiência muito rica, né, em termos de formação esportiva enquanto atleta e também como treinador. E aí, eu vou chamar de amostra, né, em termos de pesquisa, né, de mulheres, mães, casadas com compromissos para além do esporte e para além do que nós homens também podemos compreender, né? E a carga feminina é muito maior em termos de tarefas. Então, eu sou casado, tenho filho, então isso é muito perceptível, né? E, além disso, as pesquisas também mostram isso, como que esse processo de conciliação de formação esportiva é diferente para homens e mulheres, por pressão de sociedade, por entendimento social e cultural do que a mulher deveria se colocar. Mas, então, a primeira pergunta, a gente pode voltar um pouco e tentar entender como que funciona o processo de formação na natação em termos de especialização e de conciliação com a instituição educacional, porque você mesmo comentou, né, desde a infância, e a escola é obrigatória, o esporte não é. Então, como é que funcionava essa dedicação enquanto você era atleta também e Tá. no período que você foi treinador? Bom, eu acho que cada caso é um caso, no sentido de a cultura esportiva está inserida ou não na família, está inserida ou não na escola. Né? Particularmente, eu não tive problemas com isso, no sentido de ter incentivo para os dois. Né? Eu nunca deixei de fazer um pelo outro, ou escola ou treino, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. E tem uma questão, né? A natação, principalmente, que é mais massificada que o polo aquático, mas é menos massificado que qualquer outro esporte, é um esporte elitista.
né? Isso, por mais que haja projetos em vários lugares tentando uma massificação maior, é um esporte que vai ter muita gente nadando até os 16, 17, 18 anos, e para esse público, que é classe média mais alta, surge o vestibular, né? Surge uma pressão grande em se dedicar ao estudo, né? Não que não ocorra em outras classes, ocorre também, mas como o esporte, a natação é uma modalidade elitista, a gente tem que levar isso em consideração, né? E aí, a gente tem poucos projetos universitários no Brasil, pouquíssimos projetos, que realmente trazem o esporte para dentro da universidade para aqueles alunos atletas. Então, o que normalmente ocorre é que os atletas são alunos, não são alunos atletas, né? São alunos que são atletas ou atletas que são alunos. Mas na mesma palavra, com hífen, aluno-atleta, a gente praticamente não tem, né? Tem uma ou outra universidade no país que tem esse projeto. E aí cabe muito mais, me parece, como não há uma institucionalização, as universidades não compraram essa ideia do esporte na universidade, cabe muito mais às agremiações, aos clubes, entenderem a situação, as equipes desses atletas, dessas atletas, para tentar fazer um plano de permanência ao mesmo tempo que essa pessoa consiga fazer o seu plano de vida, né? Ter algo paralelo. A gente sabe que nos esportes aquáticos, na verdade, todos os esportes exigem muita dedicação. Mas o esporte aquático tem uma tradição de muito tempo dedicado, que muitas vezes foge ao conhecimento científico, principalmente agora, né? Sabe muito mais, então, quem treinou nos anos 80 e 90 fazia natação volumes absurdos, né? Horas e horas, e treinos de 8, 9 quilômetros, e a pessoa era especialista em provas curtas. Isso mudou bastante, né? Hoje o volume maior é feito por nadadores fundistas, mas o velocista não tem um volume grande. Raramente ele vai ficar mais que uma hora treinando natação. Ele vai ficar treinando força também, ele vai ter que fazer exercícios fora d'água. Mas é possível conciliar isso, né? Digamos que com 2 horas por dia ele consiga se dedicar à sua modalidade. E aí, como as universidades não têm, ou raramente, desculpa falar o não tem, mas raramente têm programas específicos, me parece que cabe muito mais aos treinadores, a essa estrutura, tentar elaborar planos que levem em consideração a necessidade de cada atleta. Até porque, nessa faixa etária, as demandas são muito variadas, né? Não são jovens de 12, 13 anos que vão para a escola e treinam. Não, são pessoas que talvez tenham que trabalhar também, né? Estão fazendo estágio, que têm que estudar. Então, essa possível adaptação, tanto da metodologia de treino, quanto de horários de treino e compreensão dessas demandas, me parece que são questões fundamentais que os treinadores têm que entender. E aí, o Flávio, enquanto treinador, como é que se colocava diante dessa situação quando tinha um atleta que apresentava essa demanda? Então, eu não trabalhei num clube muito grande, né? A gente não tinha assim, auxiliares técnicos, eram alguns técnicos com suas equipes. E num período, eu tive, principalmente nadadoras, não sei por quê, elas permaneciam, tinha uma equipe feminina forte, né? E a gente fazia exatamente isso, assim, eu pegava assim, uma por uma e via qual é em tal dia, em que horário tu pode treinar. Não é que horário tu vai treinar, é que horário tu pode treinar. Isso dava uma segurança para aquela atleta de assim, tem alguém que está vendo que eu tenho algo a mais, no sentido de eu não posso ir com todo mundo no meio da tarde. Talvez eu tenha que ir de manhã cedo ou no final do dia. Ok? Né? Se a intenção é fazer com que as pessoas continuem na modalidade, mesmo que os resultados não sejam tão importantes, no sentido de, olha, antes de entrar na faculdade, eu podia treinar 4 horas por dia, agora eu consigo 1h30 por dia. Ok, vamos tentar fazer da melhor maneira possível essa uma hora e meia.
E quando havia compromisso entre os atletas e eu, funcionava muito bem, né? Não via problema nisso. Mas, de novo, tem que ter esse jogo de cintura e entender que é diferente. Que um atleta de 14, 15, 16 anos vai entrar no bolo. Mas um atleta mais velho, por suas demandas, ele pode e deve ter, eu não digo regalia, mas é uma adaptação a todo esse processo, entender que tem outras demandas, que tem outras obrigações, que tem outras necessidades, né? E aí na URGS vocês têm algum atleta, algum estudante nessa condição de alto rendimento? Não, a gente já teve. Hoje em dia não tem mais. Em natação, não. Tem outras modalidades. Né? Tem atletas de vôlei de praia, boa, né? Mas em natação não tem. E o polo aquático aqui no Rio Grande do Sul ele é muito fraco. Assim, ele tem dificuldade de práticas. Tem poucos lugares. A gente tem polo aquático na nossa universidade. Tem um projeto num outro parque esportivo e um clube, mas não é organizado. Assim, a gente tem um projeto muito mais de iniciação e aperfeiçoamento. Então, treinamento de polo aquático aqui, a gente não tem atletas que saíram do polo aquático. Uhum. Na natação, a gente tem atletas na universidade de altíssimo nível, mas que não treinam na universidade. De novo, eles são atletas que fazem universidade. A gente já teve projetos de treinamento, né? E esse projeto envolvia principalmente alguns alunos que eram nadadores, tinham abandonado a natação para conseguir estudar, e a gente conseguia manter alguns horários para eles conseguirem treinar e participar de jogos universitários, tanto regionais quanto nacionais. Mas é muito difícil isso, a gente não consegue a mesma estrutura que uma equipe tem. E a dedicação desse atleta vai ser diferente também, né? A gente não pode cobrar a mesma coisa que a gente cobra. Essa questão da estrutura universitária é muito diferente de um atleta que consegue uma bolsa para ir para fora e ele vai como aluno atleta, né? Então ele sabe que na natação ele vai treinar em qualquer universidade norte-americana. Segunda, terça, quinta e sexta, normalmente das 6h30 às 8h30 da manhã. Aí ele vai ter essa meia hora para se arrumar, tomar café e vai ter aula depois. E vai treinar de novo de tarde. Mas isso vai acontecer com todos. E a manutenção dessa pessoa nessa equipe depende dos seus conceitos também, do aproveitamento que ele tem. Porque há uma integração muito grande entre, né? E aqui a gente já teve casos de atleta de altíssimo nível, era de um outro curso, que não era educação física, foi convocado para as universidades, para os Jogos Universitários Mundiais, e a própria coordenação do seu curso não sabia nem o que era isso. Né? Aí eu tive que intervir como um professor, como um colega, mostrando, isso aqui é o seguinte, ele foi convocado, é internacional, é altíssimo nível. E aí ele conseguiu ir. Mas normalmente não há esse conhecimento dessas possibilidades dentro da universidade. É interessante você comentar isso, porque tem o caso tem uns seriados no Olympic Channel que tem um indiano que ele chega no Comitê Olímpico da Índia pedindo financiamento para ir para os Jogos de Inverno, né? E eles não acreditam. O Comitê Olímpico Indiano, segundo o relato dele, fala assim: você está mentindo, essas Olimpíadas de Inverno não existem. Né? Nossa! E aí, né, fazendo um paralelo meio até grosseiro, assim, né, a instituição. E aí, de repente, não é nem a instituição que não reconhece a universidade, né? Mas quando eu falo para conversar com algumas pessoas aqui sobre CBDU, ninguém sabe o que é. Ah, sim, sim. Da própria educação física, né? CBDU, o que é CBDU? É muito restrito esse conhecimento. Eu acho que se perdeu ao longo do tempo, né? Acredito que até os anos 70 era mais, Uhum. era menor, se conhecia mais, depois foi se perdendo. Também a maneira como os cursos foram se organizando, de maneira departamental, né, sem muito diálogo, acho que não ajudou muito toda essa estrutura, né? E aí o estudante que acaba entrando, e aí o mais complicado, do meu ponto de vista, ainda é a universidade pública, né? A universidade pública não está muito preocupada com as questões individuais, né?
que, Exato. né, a particular ainda se preocupa porque ele precisa daquele aluno pagante. No nosso caso, não, né? Vocês também não. Então, parece que há me parece, né? Não posso generalizar, que é quase como um favor para o estudante estar ali. É, Não é? Isso é muito duro. a gente fez um evento aqui na Semana Universitária, que foi o Fórum Esportivo das Universidades Públicas. E a gente estava exatamente focado na discussão sobre atendimento ao estudante atleta. E aí, além da UNB, a Federal de Santa Maria e a Federal do Mato Grosso do Sul apresentaram o que estão fazendo a respeito desse tipo de atendimento. E semana passada, a Unicamp divulgou o vestibular para atletas, Olha, né? Tem que se fazer interessante. uma análise desse edital, de fato, para ver como que eles estão encaixando o atleta ali. Mas eles já estão com essa perspectiva de 2 vagas no curso de Ciências do Esporte da Unicamp lá no campus de Limeira, com uma vaga diferenciada, né? Uma vaga diferenciada, Interessante. porque eles já recebiam atletas de Olimpíadas de Matemática e de outras competições de conhecimento. E aí, como eles perceberam lá o outros, esse outros eles entenderam que cabe também competições esportivas, né? Então o edital já foi lançado e ver o que que vai acontecer agora, né? E aí, Flávio, pode falar. Não, não, não. Interessante isso, né? Tem que começar de alguma maneira. Exato. E eles lançaram, que eu saiba, é a primeira iniciativa colocada na prática, né? A gente aqui tem uma minuta que já está rodando internamente. Santa Maria e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso já colocou o atleta naquele rol de justificativa de falta também por questões esportivas, né? Porque a lei, até essa nova lei geral do esporte, garantiu o atleta de seleção, Sim. não a maioria esmagadora que vai para a competição representando o clube. Isso é outra questão que surge, né? A gente, e aí, não como treinador, como professor, né? Seguidamente chega, assim, de várias modalidades. Professor, eu vou ter um campeonato, sim, eu vou ganhar falta, sim. Tu vai ganhar falta. Não tem como, Uhum, legalmente eu não posso fazer isso, né? Mas aí a orientação é, tu cuida, tu tá aqui, não tá viajando, vem na aula sempre, né? Tu não vai faltar exatamente. mais, né? Tentar fazer esse meio de campo, esse diálogo, para não fazer nada ilegal também, né? Exato. E aí, as próprias competições universitárias, os alunos não têm nenhum dispositivo institucional. Ou seja, a gente banca a viagem deles, banca treino direto e indiretamente, e na hora deles viajarem para competições não podem ir. É, Ou cria-se alguma dificuldade, é esquisito, né? é muito, muito. Tem uma outra questão também, né, que desde que os Jogos Universitários brasileiros passaram a ser por instituição e não por Estado, tem uma outra questão estranha aí também, que é a difícil concorrência com universidade particular que não tem equipe, mas patrocina, né, que dá bolsa. E aí são montadas equipes fortíssimas. E a pública não tem essa Essa foi capacidade. uma outra discussão. Saiu agora o ranking eficiência da CBDU e das 10 primeiras, 7 são privadas. O ranking eficiência é o quanto que você consegue mandar de atleta, o rendimento esportivo que você tem. E uma questão que foi levantada é por que que as universidades públicas insistem em participar de jogos da CBDU? Sim. Porque eu, por exemplo, participei de uma liga, a primeira liga universitária de futsal foi no Espírito Santo. E aí a gente entrou com o nosso time de universitários. Meio que por convite também a gente entrou. O primeiro jogo nosso foi 10-0 para o outro time. E aí, no outro final de semana, me liga o goleiro, bota na Sport TV. Era o mesmo time que a gente enfrentou, desde o treinador ao 12º reserva, ao 12º jogador, fazendo a final do Campeonato Paulista, meu. Era É Corinthians exata, e Palmeiras. Ou seja, eles mudaram de padrão no minuto 4 vezes. A gente não sabia o que estava fazendo, não tinha o que fazer, sabe, Flávio? Não sim. tinha o que fazer. A natação é a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas eu não tô falando contra a universidade que faz isso, né? Porque é um modelo, ok, funciona, dá bolsa, acho ótimo, mas se a gente busca equidade, por exemplo, no esporte paralímpico, né, igual condições de competição, no esporte universitário também deveria ter algo similar, né? Criar as divisões. Né?
Mas ao mesmo tempo que a federal ou a estadual vai bem numa modalidade, aquilo ali vira o dispositivo que vai dizer, olha, mas vocês foram bem naquela. Pô, mas uma de 8 finais que você pode chegar, a federal chega em uma, isso, e as outras 7 finais? Sim, De entendo. 16 possibilidades, a gente faz uma, né? Porque são 16 vagas, e aí? É uma coisa absurda. E é dinheiro público investido. Essa é a nossa discussão também. A CBDU, CBF, são entidades privadas, mas de interesse público. Porque tem Sim, muito dinheiro, a CBDU principalmente, né? Mais do que a CBF, a CBDU tem muito dinheiro público envolvido. E aí você faz um evento que, no final das contas, as entidades privadas estão se valendo para fazer marketing, é né? É mesmo. é no mínimo discutível isso, Sim, né? E por outro lado, a gente está fazendo uma discussão aqui de dispositivos institucionais para atendimento ao estudante-atleta que não tem custo direto nenhum, custo financeiro, né? boa. Não tem. Você vai criar um dispositivo para justificativa de falta do atleta. Claro, Não tem dinheiro envolvido. Ah, mas se você fizer uma proposta de vaga, né, trazer mais 2 alunos para o curso de educação física, isso vai ter um custo. Vai ter um custo, mas o benefício disso. Imagina você ter uma Leila, que, né, senadora hoje do vôlei, que é aqui de Brasília, e o marido dela. 2 atletas olímpicos circulando pela sua faculdade, com a possibilidade de passar a experiência deles nas aulas de treinamento, nas metodologias, sabe? Para mim, o benefício é muito maior do que o custo de você ter 2, 10 alunos numa instituição que tem principalmente o curso de educação física, né? sim, concordo. Mas é uma luta. Aqui a gente já tem essa minuta, né, como eu comentei, e está caminhando bem. Eu acho que vai caminhar bem para o próximo ano. Aqui a gente tinha um grupo que discutia bastante, tinha uma gerência de esportes boa, mas houve atual gestão certos problemas e praticamente o esporte acabou assim. A pessoa que está coordenando não conhece esporte, vem com algumas demandas muito absurdas, assim, 2 dias antes tem que montar uma seleção para Jogos Gaúchos. Como assim? 2 dias antes? Não faz sentido isso. Mas ok. Esse é um outro problema. A gente tinha uma aproximação aqui também com a Secretaria de Educação, com um curso com 4 escolas, né? Professores de 4 escolas que a gente estava falando de dupla carreira para eles. A gente descobriu, eu pelo menos que não sou daqui, descobri ali um grupo docente extremamente qualificado, não necessariamente de educação física, mas tinha um professor que era treinador de Champions League de futsal. Bah. Né? Ele 3 meses na Europa, depois voltava para trabalhar e tal. Professora ex-atleta de tênis de mesa, de ginástica. A ginástica nas escolas aqui é muito forte em termos de alto rendimento. Tem uma equipe de handball que é fortíssima aqui também, escolar. E aí, o que acontece? Você troca o secretário, entra uma pessoa que olha com outros olhos, né, para essa questão do esporte na Secretaria de Educação, e o projeto simplesmente se perdeu. Bah. Simplesmente se perdeu. E a gente vai tocando, né? Mas é isso, Flávio. Muito obrigado pelo bate-papo. As anotações aqui seguramente renderiam mais algumas horas aí de conversa. É bom saber as experiências de outras instituições federais, né, com relação ao esporte. Conhecer gente que está numa instituição federal de ensino superior e que tem esse histórico de atleta aí, né, me perdoe a expressão, mas tem um histórico de atleta importante oferecendo o curso, a sua experiência também na graduação no curso de Educação Física. Mais uma vez agradecer a tua presença, agradecer também a Rochelle pelo meio de campo e o Gustavo que está aqui no bastidor também fazendo a gravação. E é isso. Obrigado mais uma Tá, vez. tá, eu que agradeço o convite, abraços e fico à disposição. Obrigado, Flávio. Valeu, pessoal.